Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é Dandara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o primeiro vídeo de metas esse ano de 2022, que nem começou ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já considero bastante. Como vocês viram aí, a gente vai falar de metas para 2022, aquele nosso clássico de tantos livros para ler durante o ano, né? E esse ano eu resolvi fazer diferente. Se você me acompanha, você sabe que o ano passado foi um ano complicadíssimo. 2021 não deu muito bom aí de leituras e muito menos nas minhas metas de leituras que eu decidi lá no começo do ano. Eu separei 12 livros para ler no ano passado e acontece que eu só li 2 livrinhos daquela listagem, né? Flopei legal. Mas esse ano eu tô tentando fazer uma coisinha diferente, então eu reduzi um pouquinho ali o número de livros e eu trouxe 10 livros em vez de 12, né? Porque o negócio é manter a meta aberta, depois dobrar a meta e aí vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, eu não quero demorar muito, né, pra falar sobre esses livros e eu tô com a minha pilha aqui do lado, então eu vou pegar por ordem de livro que eu pretendo ler, digamos assim, tá? Bom, e sem muita demora, vamos lá. O primeiro livro aqui da minha pilha é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Esse nome dela é bem complicado, né? Esse é o livro que eu pretendo abrir o meu 2022, é o livro que eu pretendo ler de cara, assim. Eu esperei muito por esse livro no ano passado, em 2021, né, que ele foi lançado aqui no Brasil pela Morro Branco. Essa edição, ela é lindíssima, ela aparenta ser bem confortável. E as poucas resenhas que eu já vi sobre esse livro, elas são simplesmente maravilhosas. Eu não quero ir com tanta expectativa, porque eu sei quanto a minha expectativa pode atrapalhar aí a minha experiência. Mas eu pretendo abrir o ano assim super bem, um ano com um livro diferente, fantasia é algo assim que foge da minha zona de conforto e eu tô tentando ler mais fantasias. Então eu quero abrir o ano com este livro e eu espero que dê muito certo. A minha expectativa tá altíssima para esse livro. O próximo livro que eu escolhi é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, né? A gente teve aí a perda da autora nesse ano de 2021, né? 2021 foi um ano que tirou muita gente bacana desse mundo, mas as obras, né, os trabalhos, a gente sempre vai lembrar dessas pessoas pelos trabalhos maravilhosos que eles deixaram, pelas mensagens e tudo mais. E a Anne Rice é uma autora que eu já tinha muita vontade de ler, mas eu ainda não tinha adquirido nenhum livro dela. Quando saiu Entrevista com o Vampiro, eu tinha vontade de ler o livro já, mas eu esperei ele dar uma baixadinha, né? Porque ele saiu ali com um precinho um pouquinho salgado no lançamento e eu sabia que eu não ia ler logo, então eu esperei um pouquinho para poder adquirir esse livro e eu acabei adquirindo ele no ano passado. Se não me engano, foi na Semana Nacional do Livro ou foi alguma promoção da Amazon, alguma coisa assim. E eu já vi o filme, eu adoro o filme, é um dos meus filmes favoritos e eu queria muito ler o livro, né? Quando eu soube que tinha um livro, eu fiquei com muita vontade de ler isso, ó, há muito tempo. Eu lembro que mais ou menos em 2012 ou foi em 2014, eu quase comprei esse livro no próprio site da Roku, só que eu não tinha costume de fazer compras pela internet, então eu acabei desistindo, fiquei um pouco assustada, um pouco com medo. E esse ano veio aí com essa edição lindíssima, lindíssima da Roku também, né? Ele ainda sai pela Roku. Ele é a mesma tradução que eu acho que sempre teve, né, da Clarice Lispector. Ele parece ser bem confortável, sabe? A diagramação tá tudo bem confortável. Então, esse ano eu pretendo ler Anne Rice aí, até como uma homenagem minha pra autora, né? Já que eu adorei a adaptação e ainda não li nada. E tenho muita vontade de ler outros livros da autora, mesmo sem ter lido esse ainda. O próximo livro que eu trouxe aqui, ele veio de uma meta pessoal minha, que era abrir mais séries no ano passado, que eu acabei não conseguindo. E eu resolvi trazer ele para esse ano. Só abri uma série ano passado, a minha intenção era abrir 2 ou 3, mas esse ano a série que eu vou abrir é O Ceifador, do Neil Schusterman. Aqui tem Scythe, né, volume 1, acho que esse é o nome da série, e o Ceifador é o nome do primeiro livro. Esse livro, gente, eu amo ele só por isso aqui, ó. Muito bom quando você pega um livro e ele abre, assim, que você pode ler. E essa minha edição, ela já tá, acho que não vai dar pra ver aí, mas ela tá ficando meio amareladinha com os pontinhos, porque essa casa que eu tô morando, a gente tem um certo probleminha com ventilação nela, né? Então eu acho que isso acaba
atrapalhando um pouco ali a conservação dos meus livros. Mas isso não é um problema, não é um grande problema para mim, pelo menos. Mas esse ano eu sei que vai sair essa leitura, eu quero abrir mais séries, eu quero ler essa série, apesar de eu já ver algumas pessoas aí falando que o terceiro livro talvez não seja essas coisas. Então, essa avaliação não tão positiva do terceiro livro baixou um pouquinho a minha expectativa, e eu gosto quando eu vou com expectativa baixa para uma leitura. Então, mais uma vez, O Ceifador é mais uma meta de leitura para 2022, tá? O próximo livro é nada mais, nada menos do que A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro também, ele abre, e eu amo isso, gente. E assim, o que falar desse livro, tá? O que eu sei é que é uma história maravilhosa, de que o autor é um autor maravilhoso, que escreve muito bem, que é um livro que te prende, que quando você começa a ler você não quer mais largar. E eu fiquei muito ansiosa para ler esse livro. Muito ansiosa mesmo. Eu ainda não li quase nada da sinopse. Eu sei só o que as pessoas falam, que é uma aventura, é um mistério, tem uma fantasia, tem um negócio muito bacana, e eu não li quase nada. Eu realmente não li a sinopse desse livro porque eu quero ir assim zerada. A maioria dos livros eu quase não leio a sinopse porque eu quero ir assim sem saber quase nada. Nem todos, né, mas a maioria eu faço isso. E com A Sombra do Vento tá desse jeito, né, eu não li sinopse, eu não li nada, eu só vi algumas resenhas que não falam muita coisa. Eu tô bem ansiosa para essa leitura, eu não sei exatamente quando eu vou fazer ela, mas é uma das minhas prioridades para esse ano, porque eu quero conhecer a leitura, a escrita do autor, eu quero conhecer mais esse universo. Dava para ter começado por Marina, eu sei, muita gente fala que dá para ter começado por Marina, ou também você não precisa necessariamente começar por esse livro, mas eu quero seguir aí a ordenzinha bonitinha, direitinho. Dependendo de como for esse livro, aí eu adquiro os outros e dou continuidade aí à série, né? O próximo livro dessa listagem é O Hobbit, do Tolkien, que tem até uma marcaçãozinha aqui, ó, que eu já tentei ler ele outro tempo, mas acabei não conseguindo. Obrigado, caminhão do depósito. Enfim, O Hobbit, que eu já tentei ler outras vezes, não é a minha primeira tentativa, só que eu acabei não conseguindo, porque a minha cabeça tava assim meio conturbada, pensando em outras coisas, e eu tava com uma sensação de que eu não tava aproveitando essa leitura da maneira que eu deveria. Então eu acabei parando. Eu li aqui até a página 29, gente. Bem pouquinho, eu li bem pouquinho, bem o comecinho mesmo. Essa edição da HarperCollins, ela é lindíssima. Eu acho que já faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho ela na minha estante. Então eu preciso ler esse livro. Eu também já adquiri o box do Senhor dos Anéis, tá aqui, ó, para poder ler logo depois que eu terminar de ler o Hobbit. Não exatamente logo, né, mas para já ter essa leitura. Quem lê o Hobbit diz que você fica ansioso para ler logo O Senhor dos Anéis, então eu já adquiri, tá tudo aqui. E esse ano eu vou ler meu primeiro Tolkien, né, e começar pelo Hobbit, que geralmente é o que as pessoas recomendam que você comece. E tô bem ansiosa, tá? Tô bem ansiosa e eu tô, assim, com boas expectativas para essa leitura, tá? O próximo livro que eu escolhi entraria facilmente para aquelas listas de todo mundo leu menos eu, que é Alice no País das Maravilhas. E que vergonha, né, gente? Eu nunca ter lido Alice. Eu já assisti, né, os desenhos, já assisti algumas adaptações, eu conheço ali a história, assisti os filmes e tal. Essa minha edição é da Zahra, o clássico Zahra, e ele tem tanto a Alice no País das Maravilhas como Através do Espelho. Então, são as duas histórias em uma edição só. Ela é uma edição de bolso, mas é uma edição super confortável, tá? O texto é super espaçado. A diagramação e a fonte, elas são super tranquilas para ler. Tem ali algumas ilustrações, sabe, ao longo do livro. E apesar disso, ela é bem confortável, é bem pequenininho, né? Em tamanho e em história. Então, eu acho que esse livro vai ser uma leitura super rápida. E desse ano não passa, tá? Esse livro, ele também estava num projeto pessoal meu de 30 livros para ler antes dos 30, que eu já abandonei porque os 30 tá chegando. Não tão perto, mas eu acho que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu separei para ler. Eu acho que eu não li nem 10 livros desses 30 que eu tinha decidido, mas alguns eu sei que eu vou ler. E Alice é um deles, e esse ano vem aí, tá?
O próximo livro eu peguei da minha coleção do Intrínsecos, né? Quando eu assinei o Intrínsecos, eu assinei por 1 ano mais ou menos, eu fiquei ali com uma coleçãozinha boa, né? De 12, 13 livros. E esse ano eu resolvi pegar A Última Festa da Lucy Foley. Ah, não, gente, desculpa. É a lista de convidados, é louca. Essa é a lista de convidados, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa errando no vídeo. Mas todo mundo fala dessa autora. A Última Festa foi o primeiro livro da autora que foi lançado no Intrínsecos também, que saiu no Intrínsecos. E a lista de convidados saiu também, né? Que era um outro lançamento que a Intrínseca ia trazer da autora. E tem muita gente falando desse livro, falando bem, falando mal. Eu tô a fim de conhecer a autora, então nada melhor do que começar por ela. Essa aqui é mais ou menos como é a capa, né? A capa de lançamento, né? Que ele saiu comercial, sem ser pelo Intrínsecos. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, porque faz tempo que eu não leio nenhum livro do meu Intrínsecos, tá? Eu li alguns, eu tava lendo na ordem que eles iam chegando, demorava um pouquinho, mas eu sempre lia na ordem e acabei abandonando, abdicando dessa ordem depois que eu li 2 livros, mais ou menos, né? Eu não cheguei a terminar os livros que eu li, acabou ficando ali pela metade e para poder ter um livro do Intrínsecos e ler, né, eu olho para aquela pilha e me dá um aperto no coração por aqueles livros estarem ali encalhados, eu decidi colocar um dessa pilha aqui na minha lista de 10 para 2022. E como é um livro pequeno, relativamente pequeno, e é romance policial, que eu realmente amo romance policial, então eu acho que esse aqui vai dar muito bom, tá? Bom, eu falei pra vocês que eu fiz uma lista ano passado de 12 para 2021 e que eu só li 2 livros e a lista ela flopou ali 90% dela, 80% dela por aí, né? E aí eu resolvi pegar um livro daquela listagem pra trazer pra essa, né? Pra poder não dar tão errado assim. E o livro que eu trouxe foi Novembro de 63. Eu tinha 2 livros do King naquela minha lista de 12 para 2021. Eu acabei lendo só um, que foi o It a Coisa, que virou meu favorito do ano e que virou meu favorito da vida também. E Novembro de 63, eu tinha me programado para ler em novembro, né? Pra fazer essa casadinha aí de novembro e tal. Acabou que não deu certo, eu não li. E eu fiquei esgotada quando eu terminei de ler It, que eu fiquei sem querer ver qualquer livro do King na minha frente. Então, por enquanto, eu formulei aqui na minha cabeça uma meta de ler pelo menos um livro do King por ano. E o livro desse ano vai ser Novembro de 63, que eu estou sim empolgada, porque ele fala de viagem no tempo, ele fala de viagem no tempo de forma aterrorizante. Ele até diz aqui, ó, a viagem no tempo nunca foi tão plausível e aterrorizante. Então, eu sei que não é um livro exatamente de terror, né, de horror, mas nem sempre o terror, o horror ou o sobrenatural, né, eles são o que dão mais medo. Às vezes a realidade é o que dá mais medo e a gente tem aqui uma realidade que eu não sei se dizer que ela é alternativa é a forma correta, mas a gente tem aqui uma realidade na qual o JF Kennedy, ele não é morto, né? Aqui atrás tem uma manchetezinha de jornal dizendo que ele escapou. Aqui vem dizendo que ele é morto a tiros, mas aqui vem dizendo que ele escapou. Então eu acho que ele vai fazer esse paralelo se esse presidente ele não tivesse sido morto, né? Bom, é só isso que eu sei do livro, eu não sei mais nada, eu não vi resenhas, eu não li sinopse, não li nada, eu tô indo completamente zerada, então eu posso estar falando várias abobrinhas aqui sobre o livro, mas eu espero que o meu King desse ano também vire um favorito. Pode não ser um favorito da vida, mas vire um favorito do ano e muita expectativa, muita esperança, mas pouca expectativa, é isso, tá? Não quero ter tantas expectativas com esse livro para acabar não atrapalhando a minha experiência também. O penúltimo livro que eu trouxe é um livro que eu pretendo ler no mês do horror e que eu adquiri ele por um preço, assim, pelo preço dele de capa, e eu achei um preço muito caro. Porque quem acompanha aí alguns vlogs, que viu aí alguns unboxings, viu que eu consigo me segurar para comprar um livro e eu sempre espero um cupom de desconto ou uma promoção para comprar. Só que esse aqui, eu não sei o que foi que me deu ali um ciricutico, uma coceirinha, acabei adquirindo ele no preço de capa, que é A Profecia, do David Stelzer. Eu vi uma resenha sobre esse livro e eu fiquei apavorada só de ver a resenha e ao mesmo tempo fiquei com muita vontade de ler. Aqui ele fala que tem um casal, né, que eles tiveram um bebê, só que o bebê nasceu morto e aí o pai
mas se eu não me engano o padre ou é o médico, uma coisa assim, ele resolve trocar esse bebê por um bebê vivo, né? E esse bebê que ele pega não é bem um bebê tão abençoado, né? Então eu pretendo fazer de A Profecia a minha leitura do mês do horror, já que é um mês de leituras temáticas, é um livro curtinho. Eu comprei ele, eu acho que tá com quase um ano, foi na metade do ano mais ou menos que eu comprei. E quando foi na Black Friday, ele baixou por um preço bem considerável. Eu acabei não comprando em promoção, mas tá tudo bem, isso acontece. Então, A Profecia vai ser o meu livro de leituras temáticas do mês do horror. E o nono livro aqui, né, da minha pilha de 10 para 2022. E por último, mas não menos importante, o livro que eu comprei com o cupom da Amazon. Não sei se vocês lembram. A Amazon lançou um cupom de R$15 de desconto em compras acima de 30, um negócio assim maravilhoso. A Amazon quase nunca lança cupom. E é óbvio que eu não podia deixar de aproveitar, então eu trouxe aqui Recursão do Blake Crouch. Eu tenho o Matéria Escura em e-book, eu também comprei agora na Black Friday. E sempre que a gente fala de Blake Crouch, é impossível você não atrelar Recursão e Matéria Escura, né? Matéria Escura foi o primeiro livro do autor que saiu, se eu não me engano, que foi publicado aqui no Brasil. Posso estar falando besteira, mas pelo menos é o que eu mais conheço, é o mais falado. E Recursão foi o segundo, que saiu também pela Intrínseca, tá? Quando eu vejo as pessoas falarem de Recursão e Matéria Escura, eu vejo as pessoas falarem muito bem e muito melhor de Recursão do que do próprio Matéria Escura. Mas eu vou ler aí os dois para tirar as minhas próprias opiniões, né? Só que Recursão vai ser a minha meta de leitura. Matéria Escura eu não sei quando eu vou ler, mas eu vou começar pelo Recursão, que ele tem aqui uma sinopse, né? Uma premissa muito bacana, que é de que um fenômeno chamado síndrome da falsa memória, uma doença misteriosa que enlouquece as vítimas ao plantar lembranças de vidas que elas nunca tiveram. E aí a gente vai ter aqui um investigador que vai, né, obviamente investigar para saber o porquê que isso acontece. Quem fala de Recursão fala que o plot twist do livro é muito bom, o final é maravilhoso. Então eu quero ter essa experiência, eu adoro suspense policial, romance policial, qualquer livro que tenha investigação. E aqui a gente também tem ficção científica, que virou o meu xodozinho. Apesar de não ler tantos livros de ficção científica, eu adoro o tema, eu adoro esse gênero. E por que não ficção científica e com suspense policial para melhorar o ano, então... Recursão do Blake Crouch é o 10º livro que eu coloquei aqui nesta pilha de 10 livros para 2022. Bom, pessoal, é isso. São 10 livrinhos, né, que não exatamente eu vou ler em uma ordem específica, né? Essa ordem que eu apresentei aqui para vocês não vai ser exatamente a minha ordem de leitura, exceto pelo Mar Sem Estrelas, que eu vou começar o ano lendo ele, e pela Profecia, que vai ser a minha leitura temática aí de outubro. Fora isso, eu vou ler qualquer um, não vou ficar fazendo sorteio, ficar fazendo nada, porque ano passado eu criei ali uma estratégiazinha de todo mês fazer um sorteio de qual livro dessa listagem eu ia ler. Não deu certo. Eu não funciono muito bem com listagens. Sempre que eu tenho ali uma listagem, uma meta literária, uma TBR, uma coisa, eu acabo não seguindo essa TBR, o que é muito complicado. Então, o que torna mais complicado ainda para mim fazer esse tipo de listas, mas a gente é brasileira, a gente não desiste, né? A gente que é leitor, a gente sempre tá fazendo TBR que a gente provavelmente não vai cumprir, e eu não fico muito longe, eu não sou muito diferente de vocês. Então, são 10 livrinhos que eu vou trazer aí ao longo desse ano. Eu espero que dê muito certo, as minhas expectativas, elas estão elevadas para essas leituras, mas eu tô com o pé no chão, assim... Eu entendo que esse ano eu preciso dar prioridade a outras coisas, então muito provavelmente eu não vou ter tanto tempo assim para ler, mas o tempo que eu tiver eu vou estar lendo ali algum desses livrinhos e eu trago para vocês aqui quais são as minhas opiniões e as minhas visões sobre esses livros, tá certo? Antes de encerrar, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, que tá comigo até aqui, né? Apesar de eu ter ficado aí um tempinho
sem gravar vídeos. Então, muito obrigado. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o tal do sininho, curte, comenta aqui pra mim qual a sua meta de leitura, se você já leu algum desses, se você acha que eu vou gostar, o que você acha que tá faltando, né, que eu deveria ter colocado aqui nessa lista. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, pra gente conversar mais sobre esses livros. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Um beijão, tchau!